E o texto que eu quero ler com vocês, refletir e meditar essa noite, ele encontra-se em Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1. Gênesis 22, 1. É a história, a passagem de Abraão, onde Deus pede Isaque, seu filho amado, como sacrifício. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número... Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1 ao 13, será onde nós leremos. Diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. O interessante, por um fator de curiosidade, é a primeira vez na Bíblia, é claro, estamos falando de Gênesis, né? Mas primeira vez na Bíblia que aparece a palavra amor. É a primeira vez nesse texto. E é Deus falando que Abraão ama Isaque. Olha que coisa legal. Curiosidades. Quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou-o no altar, sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por teu amor. Obrigado por tua provisão sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Ministre os nossos corações. Exorte-nos, transforme-nos, molde-nos. Faça o que o Senhor bem entender. Estamos à sua disposição. Fala conosco, pois nós, os teus servos, te ouvem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é maravilhosa, é uma passagem que muitos de nós a conhecem.
o sacrifício, o desafio que Deus, o propósito que Deus pede, Deus testa Abraão, falando: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vai, um homem de fé, ele sai sem saber para onde vai, porque Deus não indica onde ele vai, Deus só fala: sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele fala que vai mostrar essa terra, e ele sai ali. Em outras palavras, Deus está olhando para Abraão, está dizendo assim: Abraão, eu quero que você confie em mim e não na sua descendência. Eu quero que você abra mão do seu passado, da sua descendência, e a partir de agora a tua vida vai ser em confiança a mim, e não naquilo que seu pai construiu, que seus antepassados construíram. Abra mão do seu passado e se apegue a mim, que eu te conduzirei e eu te mostrarei um futuro melhor. Abra mão do passado. E Abraão foi. E a gente sabe a história que Abraão, a esposa de Abraão, qual era o nome da esposa de Abraão? Como? Sara. A Sara não podia engravidar, mas diz a Bíblia, irmão, que a Sara era um pitelzinho, irmão. A Bíblia tem umas pessoas que quando eu chegar na glória, eu vou fazer questão de conhecer. Eu sou louco para conhecer o José. O José deve ser o cara também, né? Porque a esposa do Potifar fica doidona com José. Eita, José, moleque doido. Diz que o Absalão, filho do Davi, disse que não havia homem igual. Mas eu não estou a fim de conhecer Absalão e nem José. Tá bom? Estou mais curioso para saber qual era a cara de Sara. Sabe por quê? Porque os homens ainda tinham aquela pegada de andar só com a túnica e mostrava o rosto. Agora as mulheres usavam véu na cabeça, ficavam cobertas. Eu acho que a sobrancelha de Sara deve ser um espetáculo. Ela deve ter uma sobrancelha, um olho que chama a atenção. Era diferente, mas enfim, Sara era infértil, não podia dar filhos. E foi indo. Ela dá uma escrava para Abraão se relacionar com ela e ter um filho, tentando assim antecipar a promessa, ou dar um jeitinho para que a promessa de Deus acontecesse. Mas o interessante é que a gente até lendo nesse texto que a gente leu em Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, a gente percebeu que Deus fala duas vezes para Abraão: o teu filho, o teu único filho. Olha que coisa interessante, ele fala: o teu filho, o teu único filho. Abraão só tinha um filho? Não, ele não teve só um filho. Até ali aquele momento ele já tinha um outro filho que chamava Ismael. Ele chamava Ismael. Só que foi um filho com jeitinho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: as coisas de Deus acontecem da forma certa. Não adianta você dar jeitinho para as coisas de Deus acontecer. Não adianta que você você vai fazer a prova e cola achando que Deus vai te abençoar na vaga. Não tem sentido. Claro, estou usando uma ilustração grotesca, mas o Ismael foi abençoado, mas não era o filho do casamento que Deus disse que iria abençoar. É essa relação que eu vou abençoar. É o teu casamento com a Sara que eu vou abençoar. É nessa família que eu vou investir, porque é nessa família aqui que vai surgir o meu milagre. Foi vocês que eu escolhi. Irmãos, e tem muitas coisas que acontecem assim na nossa vida. A gente está caminhando bem, está caminhando com o Senhor, e depois a gente vai lá e inventa de dar um jeitinho. Aí embola o angu, embola o caldo. Aí às vezes as coisas têm que se desconstruir tudinho para voltar a se reerguer do jeito certo. Porque com Deus, irmão, não precisa você dar o seu jeitinho. Você não antecipa as coisas que Deus prometeu para você do jeito dele, no tempo dele. É Deus que faz. E aí está lá. Aí finalmente Sara vai ter um bebê. O interessante é que quando o anjo do Senhor, os anjos aparecem ali para Abraão, para Sara, já velho, Abraão, a Bíblia vai relatar que Abraão já não tinha mais as forças masculinas. Ele estava cansado, entende, Lalo?
O cara estava cansado, o cara estava... E a Sara não teve filho a vida inteira, na velhice vai ter filho? Aí diz que quando os anjos falam que ela vai ter filho, ela ri. Eu vou ter filho. Não conhece Abraão, tadinho. Coitado, Abraão tá Abrainho. Bicho. E ela ri. Interessante é que o nome Isaac significa risos, né? Talvez para ficar a vida inteira lembrando, foi rir do Senhor, tá aí, ó, toma. Não desconfie da promessa do Senhor. Não desconfie, é alegria. Deus é bom. Deus faz aquilo que não é ser. Deus faz o velho pai de filhos, é isso. É a promessa que Deus tinha feito. E Abraão ali na velhice, aí ele tem que mandar o Ismael embora, porque o que Deus tem com ele é com ele, com a esposa dele e com o filho da esposa dele. Irmão, às vezes o casamento é difícil, é embaçado, mas não foi diante de Deus que você apresentou esse homem, essa mulher? Você não pediu a bênção de Deus para ele? Então Deus vai abençoar vocês. É difícil, mas a gente consegue superar as adversidades em Deus. A gente consegue superar as dificuldades em Deus. É complicado? É complicado. Mas nada como a restauração de Deus na nossa vida. Porque às vezes tentar dar o seu jeitinho para ter um futuro, desmanchando aquilo que você apresentou para Deus, retarda toda a sua vida. Pode reparar que o divórcio é um atraso na vida de qualquer pessoa. Dá uma brecada, quebra relacionamentos. E aí depois tem que se reerguer. Não estou dizendo que Deus não reergue de novo algumas situações. Tem gente aqui divorciada. Eu sei, eu cuido, a gente conversa, a gente lida, mas é começar do zero. É começar do zero muitas caminhadas, muitas coisas. Não é verdade? E assim foi, Abraão lá. Agora tem o Isaac, o risos. E o interessante é que o Senhor diz que é o filho ao qual ele amava, seu único filho. Olha que coisa interessante, seu único filho, o filho a quem amava. E o texto vai dizer que o Senhor quis colocar Abraão à prova. Eu quero provar Abraão. Abraão, faz o seguinte, pega seu filho, seu único filho, o filho ao qual você ama, e apresenta ele a mim como sacrifício, como holocausto, na terra de Moriá. Abraão fala, beleza. No outro dia acorda cedo, o texto vai dizer, no versículo de número 2, se eu não me engano, versículo de número 3, na manhã seguinte, cedo, ele pega o menino, pega um jumento, corta a madeira, pega fogo e vai rumo a Moriá. 3 dias de viagem até o lugar que Deus tinha indicado. O que eu quero pensar daqui a pouco com vocês é justamente esses 3 dias de viagem. Pensa a cabeça, o coração e a espiritualidade de Abraão nesses 3 dias caminhando rumo a Moriá. Para mim, é os 3 dias de Jonas na barriga do peixe. É os 3 dias para os discípulos de Jesus morto ali antes de ressuscitar. É um tempo de dúvida, de aflição, de questionamento, de tentação, de tantas coisas. E aí chega ali, eles avistam um monte de longe e o Senhor chega, Abraão chega e fala assim, ó, o monte está ali, olha para os servos dele e fala assim, é o seguinte gente, fica aqui, que daqui para frente, daqui em diante, é eu e o menino. Só que ele usa uma frase, ele faz uma frase muito interessante. Ele diz assim, olha, é o seguinte, versículo de número 5, fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois, ele fala, voltamos. Ele está indo levar o filho dele como sacrifício, ele está com fogo, ele está com a lenha, ele está ali naquela agonia, mas ele declara, ele fala assim, olha, daqui para frente, é só eu e ele. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Dentro do nosso sacrifício pessoal e íntimo, na nossa adoração, às vezes a gente tem que entender
que a nossa adoração e a nossa oferta é sem olhos de terceiros. Se não tem adoração, se não tem entrega no oculto, não vai ser na presença de outros que ela vai ser real. Fica aqui, porque eu tenho que adorar o Senhor. Eu e o menino, nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos ali adiante adorar ao Senhor. E sabe que é uma coisa interessante também? É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra adorar. Primeira vez. O cara está ali, angustiado, aflito, agoniado, dizendo que ele vai adorar e já vai voltar. A adoração, ela não surge simplesmente quando nós estamos bem de espírito, principalmente quando nós estamos em confronto e uma grande batalha emocional e espiritual. É onde surge a confiança em Deus, confiança na promessa, sabendo do caráter de Deus, que depois, mais para frente, Deus vai dizer, por exemplo, em Levítico 18, 21, que Deus abomina sacrifício de crianças, Deus abomina sacrifício de seres humanos, Deus não quer sacrifícios de gente. Mas Abraão está experimentando isso pela primeira vez, antes de qualquer pessoa, antes da lei ser escrita, antes das pessoas terem a lei, ele está vivendo a experiência com o Senhor. Ele vai e segue com o menino, subindo o monte, ele coloca a lenha nas costas do menino, e ele mesmo carrega o fogo e a faca. Aí o Isaac não é um menininho de 5 anos. Nesse contexto aqui, o Isaac não é uma criança pequenininha, como essas crianças que foram para o estudo. Ele já era um adolescente, não é? Estava na faixa dos 15, 16 anos, não é? Uma coisa assim. Já era um homenzinho. Oxi, vai tentar obrigar o seu filho de 16 anos a fazer uma coisa que ele não quer hoje. Olha para ele e fala assim, Deus falando com você, vazinho, me respeita. Hoje está complicado, né? E aí, já é um rapaz. Aí o Isaac subiu no monte com o pai, começou a achar um movimento estranho, falou, pai, eu estou com a lenha nas costas, o Senhor está com o fogo e está com a faca, eu só não estou enxergando aqui, pai, cadê o sacrifício? Pai, por favor, me ajuda a entender, cadê esse sacrifício? Eu sei que a gente vai chegar no alto daquele monte, pai, e não vai ter nenhum extra 24 horas, não vai ter nenhum Barbosa, nenhum açaí, não vai ter nenhuma avícola e nem uma fazendinha, lá em cima não tem nada, pai, que bagulho é esse? Aí o pai fala assim, olha, filho, relaxa, Deus proverá para si o sacrifício. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Por muito menos você está começando a desacreditar que Deus está na sua vida. Por muito menos você está achando que Deus te esqueceu. Por muito menos você está dando um mau testemunho para a sua casa, do poderoso Deus que você serve. Por muito menos você está esquecendo quem foi que te chamou. Por muito menos você está esquecendo quem foi que te escolheu. Por muito menos você está blasfemando o amor, o poder, o cuidado de Deus para a sua vida. Mesmo que você tenha que caminhar 3 dias na dúvida, mesmo que você tenha que subir no monte do lado do teu filho, na agonia, tenha uma certeza, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o caráter do meu Deus, e meu Deus é bom, Ele é bom, e Ele tem uma promessa na minha vida, e não vai ser essa agonia que vai mudar isso de mim. Irmão, os nossos filhos, a nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam olhar para a gente e ouvir da nossa boca, eu confio no meu Deus.
O cenário pode parecer de caos, o cenário pode parecer de dúvidas, o cenário pode parecer de perca, o cenário é totalmente adverso. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Filho, relaxa. Deus proverá sacrifício para si. Eu acho isso tão maravilhoso, que a fé do Abraão, ela é transmitida para o Isaac. Porque, como eu disse, se de repente fosse a Íris, eu tivesse ali, subindo ali no monte do Cocaia, com ela com lenha nas costas, eu com facão, com a tocha, falei, nós vamos fazer um sacrifício para Deus, filha. Ela, pai. Eu já ia mandar mensagem, Luiz, meu pai vai me matar, vem aqui me socorrer. E o Luiz ia aparecer, pessoal. Mas entenda, a fé de Abraão e a confiança em Deus, mesmo numa situação adversa, foi uma lição para Isaac. Não é a escolinha dominical que ensina a fé para o seu filho, irmão. Não é o Oliveira, o Barbosa, o Sandro, não é as professoras da escolinha, da EBD. É você que ensina a fé para o seu filho. Fé verdadeira nasce em casa. Amém? E principalmente nas horas da adversidade. Principalmente nos dias da dificuldade. Aí, o Abraão vai, sobe. Aí o interessante é que eles começam a construir um altar de pedra. Constrói o altar, arruma a lenha. Aí o Isaac falando, o negócio está ficando estreito. Aí o ápice é Abraão amarrar Isaac. E Isaac ficar de boa. Ele amarra o Isaac, o texto diz que ele amarrou o menino. Filho, vem cá, vou te amarrar. Deita aqui, relaxa aqui sobre o altar, descansa aqui sobre essa lenha. Irmão, olha a passividade do Isaac. Isso tem muita coisa para dizer para a gente. Isso é um mistério, que não é tanto mistério porque já foi revelado a nós em nome de Jesus. Mas esse Isaac, subindo com a lenha nas costas, ele é um símbolo, lá em Gênesis, do sacrifício de Deus, de Jesus com o madeiro nas costas, rumo ao sacrifício. O pai com uma tocha na mão e uma faca, dizendo, eu sou o que vou oferecer o holocausto. Jesus, quando foi para a cruz, estava caminhando com o pai, porque o pai iria ofertar. Era o pai que iria ofertar ao filho. A lenha nas costas, ali, subindo, o Isaac era uma tipologia de Cristo. Por que ele não se revolta? Por que ele não dá um piti? Por que ele não dá uma rasteira no Abraão e sai? Porque Abraão já estava velho, né, irmão? Não estava? Mas estava velho, com mais de quase 100 anos, e estava fazendo caminhadas de 3 dias, e tem gente aqui que não chegou nos 40 e não consegue ir até a padaria a pé. Quem fala Deus? Quem falou isso? Mas você vê, e aí, ele podia se revoltar, sair correndo, dar uma bica no velho, pá, ele ia chegar lá embaixo para os servos e dizer, vaza, 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 que o velho ficou louco, o velho ficou louco, o velho ficou louco. Mas ele não, ele está quieto. Ele está dizendo assim, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem foi conduzido como uma ovelha ao matadouro, muda diante dos seus tosquiadores. Jesus Cristo. Olha a figura de Cristo no Antigo Testamento ali, nessa cena. E aí, eles chegam, o sacrifício é colocado, e quando Abraão, imagina a agonia daquele cara, levantando a faca, na hora que ele vai descer, o anjo diga, não, Abraão, Abraão. Lembre-se,
Sempre que na Bíblia é repetido um nome duas vezes, uma palavra duas vezes, é uma ênfase muito forte, é uma urgência que é transmitida. Abraão, Abraão! Na língua hebraica que foi escrito, não tem pontuação. Então, para ressaltar a palavra, ela tem que se repetir. A urgência, Abraão, Abraão! Fala, Senhor, não faça isso. Não faz isso. Porque na verdade o grande sacrifício aqui não é o Isaac. O grande sacrifício aqui é o do seu coração. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Porque eu não queria que, para o que eu tenho para você, para aquilo que eu tenho para a sua vida, para aquilo que eu tenho para a sua história, para aquilo que eu tenho para o seu futuro, eu não posso que nada nesse mundo te desfoque de mim. Eu preciso que eu seja o centro da sua vida, Abraão. Não faça isso. Não faça isso, porque o grande sacrifício já aconteceu. E você mostrou. Não faça isso. Então o texto diz que Abraão levanta a cabeça. E ele vê um carneiro preso com chifres num monte de galhos e espinhos. E aí ele diz, ali, está ali quem vai morrer no lugar do meu filho. Ele sacrifica o cordeiro. E o texto vai dizer para a gente que Abraão levantou os olhos, viu ali um carneiro preso com chifres nos arbustos, pegou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E no versículo de número 14 diz assim, Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. E Jeová Jiré significa o Senhor providenciará. O Senhor providenciará. O Senhor providenciará para si o sacrifício. O Senhor providenciará. Ele chama aquele monte de Jeová Jiré. Sabe, irmão, como eu disse, Isaac e Abraão são uma figura de Deus e Jesus. E você vê que tudo gira em torno da palavra adoração. Porque adorar a Deus de verdade, irmão, adorar a Deus de verdade requer de nós negação de muitas coisas. Adorar a Deus de verdade passa pelo caminho de deixar o passado. Mas também, assim como ele fez, assim como Abraão fez, porque se sair da sua parentela, da terra dos seus pais, é deixar o passado, o que significa sacrificar Isaac? Deixar a sua parentela é deixar para trás o passado. Sacrificar Isaac é abrir mão do seu futuro. Eu abro mão do meu passado, mas eu também abro mão do meu futuro. Por quê? Porque eu confio no Senhor. E o Senhor provém na minha vida. A minha vida não está no que eu sou capaz de fazer, mas naquilo que o Senhor é capaz de fazer em mim e por mim. Isso é muito profundo, irmão. E aí, isso é tão maravilhoso, que ali, quando ele está diante do altar para sacrificar o teu filho, ele tem uma interferência da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor meio que diz assim para ele: Abraão, para! Porque eu sei, agora, Abraão, eu sei que você abre mão do passado, você abre mão do presente, você abre mão do futuro. Eu sei que não tem ninguém e nada que faça com que você desconfie de mim, ou que tome o meu lugar no teu coração. Sabe, irmão, como eu disse, a adoração ela requer renúncia de algumas coisas do nosso passado, se não do passado todo. O que você tem deixado para trás?
É difícil. É fácil sair da parentela? É fácil sair do... Não, não é. Mas ele está falando de uma identidade que às vezes você se orgulhava, de uma personalidade, de um costume, de um hábito, de uma linhagem que você se orgulhava. Eu me orgulho do meu Senhor. Eu sou um errante. Eu tenho que ser um errante, confiando naquilo, na promessa que Ele tem para a minha vida. E às vezes o nosso passado também não é só positivo, porque aqui não tem nenhum... Tem algum filho de milionário aqui? Que está garantindo no pistolão do pai? Não. Ninguém está aqui assim. Nós é tudo classe média, quase... Eu estou para... Estamos aí. Nós é trabalhador, assalariado. Não está garantindo na herança do pai. E algo que a gente precisa entender é: Deus quer cuidar da gente, mas às vezes o nosso passado também tem feridas e marcas. E a gente não consegue viver bem com Deus por causa do passado, da maldição hereditária, de todas essas coisas que vêm da nossa família, que era ruim, do mal que fizeram contra nós, da nossa casa que adorava outros deuses, da nossa família que vivia de uma forma desregrada, de uma família que vivia perdida. Mas eu quero dizer para você, quando Deus te chama para Ele, esqueça o seu passado, porque agora é uma vida a partir dEle. Amém? É uma vida a partir dEle. Queridos, eu quero pensar com você nessa história. Eu quero pensar com você nessa história dentro de uma perspectiva. Como foi difícil o caminho de Abraão até o Monte Moriá. Pare e pense, irmão. Como foi os 3 dias mais longos da história de Abraão? Deve ter sido esses 3 dias. Que passa ali na leitura despercebido, irmão, mas foram 3 dias caminhando rumo a levar o seu filho para ser oferecido como sacrifício a Deus. Para e pensa. Irmãos, 3 dias de aflição parecem 3 anos. Não é? Pensa lá no Jó na barriga do peixe. 3 dias. Eu não sei a cabala judaica o que diz acerca dos 3, né? O que esse número representa, mas é 3 dias de caminhada, 3 dias na barriga do peixe, 3 dias Jesus morto. Até que aqui a nossa aprofundada no Apocalipse, o 3 tem algum sentido? Da Trindade? A Trindade. Talvez então é um ciclo para ter um encontro total com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de aflição. Esses 3 dias de processo. Mas está para nós aqui que esses 3 dias pareciam uma eternidade. Sabe, irmão, pensa a caminhada de Abraão como foi difícil. E foi uma caminhada difícil para adorar a Deus. Foi uma caminhada difícil para fazer a vontade de Deus. Foi uma caminhada de agonia, de aflição. Agora, vamos ser reais, irmãos. Vamos ser verdadeiros. A jornada não é fácil. A nossa jornada não é fácil. A nossa jornada é difícil, a nossa vida é difícil. Jesus, Ele faz um convite para a gente. Ele fala assim, olha, Mateus capítulo 16, versículo de número 24, Jesus faz um convite para os seus discípulos. Ele fala assim, olha, se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmão, o interessante que eu acho desse texto é que ele fala assim, tome a sua cruz. Cruz é morte, cruz é sofrimento, cruz é angústia. Ele está falando que cada um já tem uma cruz, independente de ser discípulo dele ou não. A vida é de sofrimento. Ele só está falando, tome a cruz que você já tem. Ele não está falando, olha, aquele que quer ser meu discípulo, será dado a ele uma cruz. Ele não está dizendo, o texto não está dizendo isso, está?
Não está dizendo que seguir Jesus você vai ganhar uma cruz. Não, ele está revelando, ele está apontando. Já existe uma condenação, já existe um sofrimento, já existe algo que é seu. Só que é o seguinte, pega ela, mas vem atrás de mim. Irmão, a vida, ela tem aflições. Pensa em Abraão. Ele caminhou 3 dias com fogo, lenha e o seu filho amado, a quem ele amava. A promessa de ele caminhou 3 dias. Você pensa quanta tentação ele não teve de desviar do caminho. Fala, meu Deus do céu, Senhor, faz acontecer alguma coisa nesses 3 dias aqui que mude de ideia. Senhor, muda de ideia. Quantas vezes nós estamos aflitos assim na vida? Só que, irmão, eu vou te falar uma coisa, a vida ela tem esses desafios, a vida é difícil, a vida, nós temos uma cruz. O Evangelho, ele é verdadeiro, o Evangelho, ele não ludibria a nossa vida. Não é, venha para Jesus e você não vai sofrer, isso é história da carochinha. Irmão, quem diz que você não vai sofrer, é o mundo. O mundo, ele cria anestésicos para a cruz. Escuta o que eu vou te dizer. O mundo cria anestésicos para a cruz. Por que tem tanta gente deprimida? Por que tem tanta gente que sofre doenças emocionais? Porque tem medo de sofrer. Porque tem medo de ficar sozinho. Porque tem ansiedade. Porque sofre porque sofre. Sofre porque tem que sofrer. Sofre porque as coisas não dão certo e isso dá vontade de tirar a vida. Quantas pessoas não mergulham na drogadição para não ter que encarar a realidade? E o mundo, ele vai colocando substitutos para a cruz, mas que não preenche o vazio da nossa existência. Não preenche o vazio da nossa existência. Coloca objetivos como ganhe dinheiro, e você passa a vida inteira ganhando dinheiro e pensando que quanto mais dinheiro você ganhar, mais você será feliz. Rodrigo, desculpa, vou pegar lamentabilismo, engano. Quem busca dinheiro vai querer buscar dinheiro, o dinheiro nunca vai saciar e vai querer buscar mais, e é um poço sem fundo. Eu vou procurar felicidade em relacionamentos. Nenhum relacionamento vai te preencher. 2 pessoas vazias não preenchem vazio. Amém? E aí, é porque não deu certo, incompatibilidade de gene. Não, é porque o nosso santo não bateu. Tem essas, né? É porque é 99% anjo e o porcento um vagabundo eu não tolero. Você acha alguém 99% anjo, irmã, abraça, não abre mão não. Que esse aí, existe, Felipe, esse cara? Não existe. Existe mais 85 vagabundo e olhe lá. Mas enfim, repara, irmão, todo substituto da cruz, todo anestésico para a dor do mundo, dinheiro, fama, poder, sexo, relacionamentos, todas essas coisas, elas nunca preenchem o vazio existencial. A droga pede mais droga, a bebedeira pede mais bebedeira, o sexo pede mais sexo, a vida desregrada pede mais vida desregrada, tem que subir de nível, fazer upgrades, porque na verdade esses anestésicos que o mundo te dá, para você não encarar a realidade da vida, só causam um buraco de dependência e adoração. Não é? No encontro de homens nós estávamos conversando sobre o jogador de futebol aí, famoso, que tem uma noiva, engravidou ela, aí teve um relacionamento extra, não é nem conjugal, extra namoro, e aí todo mundo descendo o pau nele, coisa e tal. O cara tem fama, o cara tem dinheiro, o cara tem tudo o que quer, será que ele não pode, por que o Neymar não casa? Neymar, por que você não casa? Eu falei o nome dele, não era para falar. O cara ex do Santos, ex do Lalinho, por que você não casa? Porque assim, se você olhar para um casal, que tem um casal ali que está louco para casar, né? Tá, né? Não tá? É o Daniel ali, ó. Por que você não casou ainda, Daniel? Dinheiro? Daniel casou esse ano, tem o Daniel com cabelo legal e o Daniel sem cabelo.
E o Daniel com o cabelo legal, casou esse ano, e eu sei que é difícil, é dinheiro. Por que você não casou? Por causa de dinheiro. Gasta dinheiro para casar, Felipe? Muito. E depois que casa, gasta dinheiro? Muito mais. Neymar, seu problema não é dinheiro, cara. Por que você não casou com a menina? Por que não assumiu? Porque o homem tem a ilusão de que quanto mais mulher ele tem, mais relacionamento ele tem, mais coisas ele acumula, ele é feliz. Está aí a prova, dinheiro não traz felicidade para ninguém. Relacionamentos variados não traz felicidade para ninguém. Agora você tem aí, Diller ali, casado com Lígia, 2 filhas, não tem o dinheiro do Neymar, casou. Vou casar. Eu não tenho capacidade, mas vou sustentar essa loira. E Deus vai prover. E está feliz da vida ali. Tá Dani e o Diego aí, eu não tenho dinheiro que nem o Neymar, eu não sou famoso igual ele, eu não tenho a minha casa, eu não tenho a minha mansão com um lago construída, eu não tenho milhões na conta. Na verdade, eu estou tentando terminar a minha casa, estou tentando colocar as coisas que faltam na minha casa, mas mesmo assim eu fiz um filho, porque eu sou bichão. Mas é porque família em Cristo é maior do que o poder e dinheiro e essas coisas, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? O mundo tenta colocar anestésicos, o mundo tenta colocar substitutos, para a gente não encarar que a vida é dura. A vida é dura, nem tudo vai dar certo. A cruz, o evangelho é um soco no estômago do eu pecador. O evangelho é um soco no estômago de quem não quer encarar a realidade. Jesus diz: ei, tome a sua cruz. Existe uma cruz na sua medida, ela é tua. Comigo ou sem mim, Jesus diz, essa cruz é tua. Mas toma ela e me segue. Sabe por quê? Porque você vai me seguir nesse caminho de 3 dias. Vamos simbolizar que é a vida, cheia de aflição, cheia de dúvida, cheia de questionamentos, mas confia na minha palavra, confia em mim, confia em quem eu sou. Quando te perguntarem, o que você vai fazer? Você diga, eu vou sacrificar ao Senhor e já volto. Eu vou adorar ao Senhor e já volto. Quando tiver que caminhar sozinho, diga, fique aqui, porque eu tenho que ir ali mais adiante, com a minha cruz e com o meu Senhor. Quando te perguntarem, mas cadê o sacrifício? Você diga, pera, eu sei, o Senhor proverá para si o sacrifício. Suba ao monte, tome a sua cruz e suba ao monte. Adore ao Senhor sozinho, chore sozinho, construa altares sozinhos, juntem lenha sozinhos, levantem a faca. Carregue a cruz até o fim. Porque assim como esse sim. Sabe o que aconteceu? Pera, deixa eu falar um negócio. Sabe o que aconteceu? Lá em Moriá, no monte, onde foi oferecido Isaac como sacrifício, só que não. Depois, Crônicas, segundo livro de Crônicas, conforme nós aprendemos na IBD, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 1, se você abrir, você vai ver, o que vai ver? O que a gente vai ver? A gente vai ver que Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém. Aonde? No Monte Moriá. Isaac e Abraão, a história deles, ensina o caminho da adoração, amém? Sacrifício, renúncia. No Monte Moriá é levantado o templo do Senhor em Jerusalém para a adoração. Jesus, ele vai declarar uma coisa muito profunda. João capítulo 2, versículo 19, o que diz? Jesus olha para o templo e diz: destruam este templo e em 3 dias Ele olha para o templo, mas ele fala de si. Primeira etapa, Abraão e Isaac revela o caminho da adoração, de negação.
do passado, negação do futuro, de sacrifício, de aflição, mas de confiança na palavra de Deus. É erguido o templo no Monte Moriá, e ali é o lugar da adoração a Deus. Só que em Jesus, agora está a nossa adoração. Não é o sacrifício de Abraão, não é o monte. O símbolo de tudo isso, o símbolo do Isaac, o símbolo do Abraão, o símbolo do templo, tudo apontava para quem? Para Cristo Jesus. Porque quando você toma a sua cruz e segue Jesus, o caminho é de aflição. Mas é só tirar as vendas, porque o mundo já é de aflição, irmão. Só que quando você segue Jesus e caminha com Jesus e sobe até o monte com Jesus, você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir no monte que Jeová é Jireh. Que quando for para você, o sacrifício já foi providenciado. E o sacrifício é Jesus, irmão. Porque quando Abraão levantou a faca para matar Isaac, uma voz veio do céu e disse: não faça isso com seu filho. Eu sei que você me ama. Só que quando Deus, no Calvário, colocou o Isaac dele como sacrifício por amor de nós, ninguém gritou: não faça isso, Senhor, porque eu te amo. O filho dele morreu, para que nele nós tivéssemos vida eterna. Jeová Jireh é sim acreditar que mesmo em meio às minhas mais profundas agonias, nas minhas crises mais profundas, nos meus medos mais ocultos, nada, nem ninguém vai substituir ou tampar o vazio que há em mim, somente Deus. Deus é a provisão para a aflição da minha vida. Deus é a provisão que vai me saciar. Deus é aquele que me conduz em uma vida real, cheia de dificuldades, cheia de desafios, mas a palavra dele é fiel, é justa, é verdadeira. E em meio às aflições eu não desanimo tomando a minha cruz, porque eu sei que Deus já proveu para que nele eu tivesse vida. Porque a minha adoração não está num monte. A minha adoração está no Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, tem muitas coisas que tentam te tirar do caminho, irmão. Existem muitas coisas que tentam te afligir. O mundo coloca muitas propostas para que você ofusque a visão do que Deus tem para você. Entenda uma coisa: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. A nossa segurança está em Deus. Não tenha medo. Entenda que na caminhada dessa vida, você tem uma certeza: Deus proveu para si o sacrifício. Por quê? Por amor a mim e a você. Então, saiba que Deus provém. Não tenha medo. Não se aflige. Não é uma palavra de desânimo, pelo contrário, é uma palavra de motivação, de realidade. Lance fora todos os substitutos que você tem encontrado para não ser uma realidade para a cruz que você tem que carregar na vida. E olha, a cruz não é o seu marido, a cruz não é o seu filho, a cruz não é o seu vizinho, a cruz não é o seu pastor, a cruz não é as pessoas difíceis. A gente tem essa ideia de que a cruz é as pessoas difíceis na nossa vida, mas não é, irmão.
A cruz simboliza a morte, o sofrimento, a vergonha, o julgamento. É isso que a morte simboliza, a cruz simboliza. E no mundo temos aflições, mas a vida é uma jornada, uma peregrinação. E nós aqui, estamos a caminho de Moriá. Essa é a verdade. Esses 3 dias aí que passam, é essa peregrinação. Mas temos uma certeza: o Senhor proveu para si o sacrifício. Como eu disse, Abraão é o pai da fé, porque ele não tinha referência nenhuma da que nós temos da palavra de Deus. Ele experimentou o desafio da palavra falada do Senhor a ele, e ele teve que viver. Mas hoje nós temos a experiência do Abraão, a experiência do templo e a revelação de Jesus, para saber que o Senhor provém nas nossas vidas. Aleluia! A ceia é isso. A ceia é o símbolo da provisão de Deus ao nosso favor. A ceia é o corpo de Cristo, dizendo: ei, Ele morreu por vocês. Jeová Jireh, Ele provê. O acesso a Deus é dado através do sangue de Cristo. Jeová Jireh. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Você está com medo, você está aflito, você está cansado, você está passando por uma noite, um tempo de questionamento, de aflição. Confie na palavra do Senhor. Confie no Senhor, confie na palavra dEle, confie no seu amor, confie na sua misericórdia. Faça como Abraão, ouça a voz dEle, entregue-se a Ele, diga: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo. Eu não sei, eu não compreendo isso, Senhor, eu não compreendo os detalhes disso, eu não compreendo os detalhes dessa jornada, eu não compreendo os detalhes dessa história, mas eu sei de uma coisa: Jesus morreu em meu lugar, e é nele que eu tenho vida, e é a vida abundante que eu quero desfrutar. Porque eu vou dizer uma coisa: os anestésicos da cruz, aqueles que tentam substituir a realidade da cruz na nossa vida, só nos conduzem para um vazio existencial. Beba e você beberá cada vez mais. Fume e você fumará cada vez mais. Busque relacionamentos e você vai querer buscar cada vez mais relacionamentos. Procure a religião e você se tornará um religioso em busca de crendices e mais crendices e mais crendices. Mas encontre a Cristo e você encontrará satisfação para a sua vida. Encontre a Cristo, e por mais que você não compreenda a caminhada, você terá paz no seu coração. Assim como Abraão caminhou, e toda vez que foi questionado do porquê ele estava fazendo aquilo, ele dizia: eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas Deus sabe porque eu estou fazendo isso. E o que me basta é aquilo que Deus pensa de mim. Eu abro mão do meu passado, eu abro mão do meu futuro, para viver um presente com o Senhor Jesus. Aleluia!